Amém. Então agora eu quero convidar o Rodrigo, acho que o Rodrigo vai falar, né? Vamos receber ele com um aplauso para honrar nosso amigo, nosso irmão. Fique à vontade, Rodrigo. Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Bem, sempre é um privilégio estar aqui com vocês. Pessoas que já temos uma história juntos. Alguns, por primeira vez, eu estou conhecendo. Eu e Fanny, a gente está na Argentina já há 5 anos. Eu sou casado com a Fanny, a pessoa mais bela, a mulher mais bela desse mundo. Temos um filho, de 3 aninhos, o Pietro. E estamos na Argentina, dedicando nossa vida, crendo em algo que Deus colocou no nosso coração. Estamos desenvolvendo uma casa de oração, uma comunidade, discipulando pessoas, sendo discipulados também. E sempre quando a gente volta no Brasil, é sempre bom estar aqui com vocês, ver o que Deus tem feito através da vida de vocês. Honro o pastor Eric, a pastora Sui. São pessoas que amamos muito e vemos o comprometimento com o reino de Deus, o comprometimento, o amor pelo corpo de Cristo. E eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que em 2020 foi fundamental na nossa vida. Para alguns, o 2020 foi um pior ano das suas vidas. Tratando-se da parte financeira, parte de saúde, e eu entendo isso completamente. Mas para outras pessoas foi um tempo preciso, onde Deus colocou um freio e essa pessoa teve que reavaliar muitas coisas da sua vida que ela vem construindo até aqui. E com a gente não foi diferente. 2020 foi um ano que Deus freou tudo que nós estávamos fazendo, coisas que eram muito boas, coisas que eram de Deus. Mas a pergunta era, Deus pediu para você fazer isso? Deus pediu para você ser isso? Então, para a gente, 2020 foi um ano onde, de verdade, os fundamentos foram estabelecidos de uma maneira definitiva. Nós sabemos o que nós temos que dedicar o resto da nossa vida. Porque fomos marcados de uma tal maneira, como família, não só a nível pessoal, mas como família, de estar diante de Deus, de orarmos juntos, de se aprofundar nas Escrituras e cada vez mais ter a certeza pelo qual Deus nos chamou. Então, esse ano de 2020 foi um ano chave para nós. E com essa palavra eu quero trazer para vocês o tema, poderíamos chamar de crescimento espiritual. Eu sei que é um assunto muito amplo e a gente não vai conseguir desenvolver tudo isso só nessa manhã, mas eu creio que o Espírito Santo pode gerar isso em você, uma fome, e que isso seja um disparador, não sei, perdão que eu estou com o espanhol na minha cabeça, mas que isso seja uma chave que ative em você uma busca sincera diante de Deus, onde essa busca, ele seja a finalidade, ele não seja só um meio. É uma busca onde eu quero o Espírito Santo. E o que mais? Não, somente o Espírito. Para quê? Para ter mais unção? Não. Para quê? Para ter mais relevância? É legal, mas não. Porque eu quero Ele. O Espírito Santo, ele não é só uma força, ele não é só um poder, ele não é só algo externo que nos capacita, ele não é só unção. Isso faz parte, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a partir do momento que a gente começa a conhecer essa pessoa, a partir do momento que a gente começa a crescer na honra a essa pessoa, algo dentro de nós também é mudado, é transformado. Vocês estão me entendendo? Então, eu quero falar sobre o crescimento espiritual. Não sei se vocês conhecem pessoas que estão há 30 anos congregando, já tem um banco dele. Tinha irmãos da minha época que eu era criança, cara, eu já sabia onde cada irmão ia sentar, velho. Porque já tinha, ele não tinha o nome dele, mas era praticamente, tinha a marca dele no banco. Por quê? Porque a pessoa sentava sempre no mesmo lugar. Só que era só isso. Era só sentar no mesmo lugar, era só ir no mesmo culto, era só cantar as canções, voltava para casa,
Vida que segue. Mas isso não basta. 2020 veio para mostrar para nós que viver de um culto de domingo não basta. Vemos pessoas em crises. Tive pessoas próximas que eu vi em crises, que já tinham dúvida se realmente tinham fé em Deus. Tinham dúvidas se realmente tinham que permanecer casados com sua família. Pastores que entraram em fé, em crise na sua fé. Pastores. Pessoas que se dedicavam a cuidar de outras famílias, pessoas que estavam orando, que amparavam famílias com Covid, e ele cria no seu coração, eu não vou pegar Covid. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E quando ele foi infectado pela Covid, sabe o que aconteceu? A fé dele quebrou. Onde está fundamentada a nossa fé? A partir desse ponto, vamos começar falando sobre o crescimento espiritual. Crescimento espiritual algumas pessoas que não amadurecem, que não crescem espiritualmente, existem algumas causas que precisamos ter em consideração isso. Primeiro é se a pessoa nasceu de novo. Às vezes nós estamos esperando um crescimento espiritual de alguém que nunca nasceu do Espírito. 30 anos, você fica lutando com a pessoa, conversando, a pessoa já sabe Bíblia de cor, ela sabe um montão de coisa, conhece os hinos, mas a pergunta é, será que essa pessoa nasceu de novo? Ou será que ela se acostumou a um conjunto, a uma cultura evangélica? Onde eu comecei a vir na igreja quando eu era pequeno, quando o vô de consideração do meu vizinho me chamou para ir para o culto da igreja, e desde então eu não parei. Então, significa que eu sou salvo. Certeza? Certeza que você nasceu de novo? Esse tipo de pergunta são perguntas que exigem uma resposta profunda. Eu sou realmente salvo? Eu nasci de novo? Porque eu repeti uma oração no final do culto. Jesus, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém! Palmas! Temos um novo convertido e ele está salvo. A pergunta é, será realmente que você é uma pessoa salva? Porque quem é salvo reage como um salvo. Existem frutos que demonstram que essa pessoa é salva. Quando uma pessoa nasce de novo, ela demonstra algumas características. Pensamos no nascimento de uma criança. Normal, assim. Nossos filhos, aqueles que são casados e têm filhos. Qual é a característica de uma criança, de um bebê saudável? Chora? Sente fome? Dorme? Alguns fazem assim, não dorme. Alguns não dormem. Faz cocô? Chora? Come? E é esse ciclo. Então, eu quero pegar um pouco dessa característica e trazer também para uma dinâmica de um nascimento espiritual. Uma pessoa que nasceu do Espírito, ela tem fome pela presença. Ela tem fome pelo que é eterno. Ela tem fome e sede pelo Espírito. Qual é a característica de alguém que nasceu de novo? Uma das características fortes é que essa pessoa é faminta pelas coisas de Deus. Se você não é faminto pelas coisas de Deus, pode ser que você nasceu de novo, porém, você está se nutrindo com algo que não vai te alimentar durante o tempo e você vai se deparar com uma desnutrição espiritual. Faz sentido para vocês isso? Então, um recém-nascido chora todo o tempo. Às vezes, uns não param de chorar. Eu poderia trazer sobre um verdadeiro quebrantamento. Pessoas que nasceram de novo são pessoas que têm o coração quebrantado.
onde o choro não é somente um choro, o choro ele é fruto de um quebrantamento que o Espírito Santo está gerando. O choro também pode ser fruto de um agradecimento, de uma gratidão, porque pela tamanha salvação, eu sou grato. Pessoas que nasceram de novo não conseguem viver muito tempo com pecados ocultos. Essa é uma característica. Olha o que 1 João nos diz. Se você tem sua Bíblia, ou se você tem o seu iPhone como eu, coloca aí, 1 João 3,9. Primeira carta de João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Sublinha essa palavra, prática. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do quê? Do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, é a divina essência de Deus. Ora, esse não pode viver, outra vez, viver, está falando de um hábito, pecando, porque é nascido de Deus. Então, a característica de alguém que nasceu de Deus, ele não vive numa prática de pecado. Uma pessoa que nasceu da água e do Espírito, ele não consegue viver com pecados ocultos. Ele não consegue conviver com isso. Ele tem um desespero. Cara, eu preciso confessar isso. Eu preciso assumir esses BOs. Eu preciso externalizar isso. Eu preciso expor isso na luz. Por quê? Porque eu amo a presença. Antes de trair sua esposa, você traiu primeiro a presença. Antes de você fazer qualquer... como seria um cara 7-1 trapaça? Antes de você enganar alguém, você traiu primeiro a presença de Deus. E as pessoas que nasceram da água e do Espírito, eles têm essa consciência de tudo que eles têm de mais precioso, se chama presença. E continua no 1 João também 5:4, fala, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Existe uma forma de você vencer o mundo. E quando fala o mundo aqui, está falando de uma influência que já está sobre o capiroto. Que já está sobre aquele que reina este século, o principado deste mundo, dessa era, que é Satanás. Existe um pensamento, existe toda uma mentalidade que o mundo tenta nos empurrar todos os dias. Qual é? Você precisa se preocupar com o que você vai comer. Você precisa se preocupar com o que você vai se vestir. Você precisa estar ansioso. Que é totalmente o que Cristo falou ao contrário. No Sermão do Monte. Existe uma mentalidade que nos impulsiona todos os dias e encontra o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo. E como vamos vencer essa mentalidade? Com argumentos? Como vamos vencer essa mentalidade, essa essência, essa natureza pecaminosa, corrupta? Através do Espírito, pela fé em Cristo, fé no Filho de Deus. E ter o conhecimento e ter um crescimento espiritual vai nos ajudar a crescer de uma maneira que a nossa fé não é uma fé inconstante, não é uma fé que fica flutuando. Um dia eu estou muito bem, eu estou orando em línguas, eu estou orando por todos, eu estou o cara mais espiritual, eu estou ouvindo todas as músicas cristãs. O outro dia eu não quero nem ouvir o nome de Jesus, velho.
No outro dia eu sou a pessoa mais zoada entre os amigos no trabalho. Essa inconstância, ela é vencida quando temos um crescimento espiritual verdadeiro no conhecimento de Cristo Jesus. Então, eu quero falar sobre isso, porque se eu for falar de crescimento espiritual para algumas pessoas, eu preciso realmente dizer, você nasceu de novo? E eu sei que para alguns essa pode ser uma pergunta bem, tipo assim, cara, é muito forte. É forte, porque isso não é um detalhe. Se você tem dúvida da sua salvação, é muito provável que você não é uma pessoa salva. Como assim? Sim, a Bíblia chama isso de a grande salvação. Quão grande salvação! Eu era morto e agora eu vivo, eu era cego e agora eu vejo. Eu não tenho dúvida se eu estou vivo, porque eu estou vivo. Eu não tenho dúvida se eu perdi a visão, não, porque eu vejo todos os dias. Salvação não é um detalhe, querido. Não é a finalidade, mas não é um detalhe, é a porta, é onde tudo começa para conhecer uma nova jornada em Deus. Entender o sacrifício de Cristo, a graça que opera em nós hoje, nos dá segurança de tudo que estamos sendo e fazendo está cooperando com o que Ele fez e está fazendo em minha vida. Salvos de quê? Salvos para quê? Do que você foi salvo? E para que você foi salvo? Essas perguntas colocam a nossa vida numa posição que uma vez que você descobre, uma vez que é revelado isso, ninguém te tira desse lugar. E eu vou deixar essas perguntas soarem bem na sua cabeça. Eu não vou dar resposta, não. Existem perguntas que é necessário a gente sair com elas e repensar durante a semana. Existem ambientes onde vamos receber respostas. Existem outros ambientes proféticos que vão gerar perguntas. E essas perguntas vão cultivar, vão mostrar aonde estamos fundamentados. Ok? Então, eu queria falar um pouco da dinâmica do crescimento espiritual, pensando que o nosso ser, o nosso coração, o nosso interior é como um jardim que você precisa cuidar intencionalmente. Todos os dias você precisa cuidar desse jardim. Todos os dias você precisa regar. Todos os dias você precisa podar coisas. Todos os dias você precisa arrancar coisas. Não sei aqueles que já moraram em um lugar onde tem grama. Está ligado ao mato? Às vezes a gente vê assim, pô, que lindão, né? Agora, mora num lugar onde tem grama, querido. E sem máquina, hein? Sem máquina. Querido, uma chuvinha. Assim, uma chuvinha, uma garoa bem tranquila. Maluco, no dia seguinte já tá como? Falou, velho, onde cresceu isso? Mato é legal para quem é visitante, querido. Você sabe o trabalho que dá de cuidar de uma casa que tem grama. Fala aí. Ou você paga alguém, ou então a parada vai crescer lá e ao ponto dos seus filhos brincar de pique-esconde, lá na grama. Aí entra uma visita, né? Aquela impressão que você é mó porco, né? Aquela grama gigante assim. Mas é assim, querido. Se você não cuidar, se você não cultivar, cresce o mato. Gênesis fala de abrolhos, que é mato. Na vida espiritual não é diferente. Se você não for intencional, se você não arrancar e plantar outras coisas, a coisa se descontrola. Existe uma realidade, um conceito sobre a criação depois da queda, que depois da queda do homem, queridos, tudo tende ao caos. Só fala assim, pô, cara, domingo de manhã, começando já o ano, você tá me vindo com essas mensagens, bicho, totalmente negativista, querido.
Eu quero só que você abra os olhos. E a ciência, ela testifica isso como uma palavra que o santo Google me ajudou pra caramba. Pai de todos, né? Deixa eu só achar aqui. Essa palavra, a ciência define ela como... Cadê você, querida? Entropia. Não sei se já ouviram, depois dá uma pesquisada no Google como eu. A ciência define esse conceito, essa realidade como entropia, que significa tudo tende ao caos. Ou seja, se eu deixar esse ventilador ligado toda semana, algum momento vai dar ruim. Se eu não lavar as coisas, se eu não lavar a casa, em algum momento, passa anos, sei lá, vai ficar sujo, vai atrair bicho. Se eu não guardar a comida, se eu não preservar, vai apodrecer. É nesse sentido que tudo tende ao caos. Se você não cuida, estraga. Como que eu interfiro esse caos? Eu pauso esse processo do caos intencionalmente quando eu começo a retroceder esse processo do caos e eu começo a preparar, a guardar, a cuidar. E então, eu dou uma pausa nesse processo. O que eu estou fazendo? Eu estou interferindo nesse processo. A mesma coisa acontece no espírito. Não existe uma estabilidade espiritual. Você fala assim, bom, já orei, está tranquilo, mês que vem dou aquela guinada de novo, dou aquela forcinha lá e a gente segue. Não existe isso. Isso não é como bolsa de valores. Você fala assim, pô, meu trabalho já fiz hoje, está tudo certo. Existem duas dinâmicas. Ou você progride, ou você regride. Não existe um ponto neutro de você falar, bom, já sei das coisas, está tudo... Não. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo espiritualmente. A maneira que a gente vai tratar com isso, com esse crescimento, tem tudo a ver com o que estamos entendendo da realidade que já está dentro de nós. Essa é uma maneira de você crescer. O primeiro passo para você crescer é, você precisa entender a realidade espiritual que já existe dentro de você a partir do momento que você nasceu de novo. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito conhecido isso. Então, eu vou te dar 2 passos práticos para crescer espiritualmente. Primeiro, você precisa descobrir a relação da realidade espiritual que está no seu interior. E olha o que 2 Coríntios 5,17 diz. E assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas. Existe também uma outra versão que fala, e assim que se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa palavra criação, Paulo está totalmente conectando essa palavra novo, nova criação, com o sentido de novos céus e nova terra. A nova Jerusalém. E eu quero só dar uma pequena introdução. Quando Jesus voltar, queridos, Ele vai restaurar todas as coisas, tanto aqui estão nos céus quanto na terra. Então teremos novos céus e nova terra. Faz sentido para vocês?
Então, quando Paulo está falando sobre uma nova criação, ele está falando novo, mas não no sentido de outra pessoa. O novo Rodrigo não é no sentido que vou ter um outro Rodrigo no meu lugar. É um novo Rodrigo, mas agora restaurado, redimido. É um novo céu. O céu continua sendo céu, porém restaurado. Uma nova terra, mas não é que vai mudar de terra. É a nova terra porque ela está sendo redimida integralmente em sua plenitude. Então, quando Paulo está falando sobre ser uma nova criação, ele está falando que existe uma redenção através do Espírito que nos faz ser pessoas com um novo coração, com uma nova mente. Não há sequelas, é novo. Por quê? Porque o que o Espírito está fazendo dentro de nós é um constante trabalho de transformação. Somos justificados pela graça de Deus, e isso não vem de nós, isso não vem do que eu posso fazer. Cristo fez, eu creio nisso, e eu assumo isso, então eu sou justificado. Sabe o que significa? Não somente que eu sou inocente, significa que Ele encontra em mim tudo aquilo que Ele busca. O Pai encontra em mim aquilo que Ele busca, porque quando Ele me vê, Ele não vê o Rodrigo. Ele vê o Cristo que habita dentro de mim, através do seu Espírito. Então, Pedro fala que somos participantes da sua natureza. Existem medidas de Cristo que habita dentro de nós. Ele me vê justo. Por quê? Porque eu sou um cara bom? Não, porque Cristo me fez justo. Ele me vê uma pessoa obediente, um filho obediente. Por quê? Porque o filtro de Deus, quando Ele me vê, Ele vê o Cristo. Mas existe uma outra dinâmica que é a santificação. O problema está quando nós não sabemos diferenciar e achamos que justificação está tudo bem. Esse é o ponto e acabou. Só que a Bíblia fala de justificado, santificado. A justificação vem em Cristo, mas a santificação é uma obra do Espírito em nós, mas exige de nós uma atitude. O processo de santificação nessa era não está completo. Por isso que existe um problema quando você fica só no evangelho de uma hipergraça, onde você pode fazer tudo, não acontece nada, cara, tá tudo, Jesus já fez tudo na cruz, tá tudo bem, tá tudo legal. E aí que está o problema, porque você não honra o sacrifício de Cristo na sua vida, vivendo na prática do pecado, porque João fala que todos aqueles que nasceram de novo não vivem na prática do pecado, porque é incoerente, é incompatível, não bate, não sincroniza. É uma nova natureza. É um novo DNA. Não faz sentido você viver uma vida de pecado, sendo que Cristo te justificou. Sendo que o pai, quando olha para você e vê o filho, ele encontra aquilo que ele busca. E qual é a resposta dessa justificação? Eu cresço em santificação. Por que se Cristo já fez tudo? Porque nós habitamos ainda em um corpo que carrega as marcas do primeiro Adão. Ou seja, de uma natureza corrupta, má e mentirosa. Por isso eu preciso crescer na santificação. É uma obra do Espírito, mas exige de mim também uma responsabilidade ativa. Pessoas que nasceram de novo, pessoas que são salvas, pessoas que são justificadas, elas crescem no processo da santificação. Porque é a maneira de honrar tudo aquilo que Cristo fez por mim na cruz, santificando-me de uma natureza caída, que eu tenho que me dar conta todos os dias. Uma constante luta, onde a vida de Cristo dentro de mim, dentro de uma natureza corrupta. Essa é a maior guerra que temos. Sua maior guerra não é você estar gritando contra principados e potestades.
A maior guerra que você tem é lutar com duas naturezas, com uma natureza que quer te jogar todos os dias, quer falar para você que o pecado é bom, que o pecado é prazeroso, que o pecado é bom pra caramba. Só que isso te mata. Se você percebesse o que acontece com você no momento que você peca, e se você visse o destino que isso está te levando, você pararia de viver uma vida de pecado. Então, crescer em santificação é característica de alguém que entendeu sua salvação. E quando isso vai terminar? Quando Cristo aparecer nos ares. Quando Cristo for revelado diante de todos os olhos, de todos os homens da terra. Então a palavra diz que os nossos corpos serão glorificados e seremos como Ele é. Então a nossa santificação nesse tempo, ela não é plena, porque ainda habitamos numa natureza corrupta. Mas quanto mais crescemos em santidade e santificação nesse tempo, isso vai gerar em nós galardões que seremos recompensados quando Ele voltar. Vocês estão me entendendo? Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo ou não? Então, o primeiro passo é você entender a realidade espiritual que já habita em você. Imagina que Deus colocou o tesouro, o maior tesouro do universo dentro de você, que é Cristo. O Deus de Gênesis 1, o Deus que tem um currículo de Gênesis 1, Ele habita dentro de você por meio do seu Espírito. O mesmo Deus que se revelou no Monte Sinai com todo o seu poder, com toda a sua glória aterrorizante, esse mesmo poder, em alguma medida, habita dentro de nós por meio do seu Espírito. Cristo em nós, esperança da glória. Porque eu sei que seremos participantes da glória vindoura. Porque somente estou orando? Não. Porque eu não falo palavrão? Não. Porque eu torço pelo Corinthians? Não. Por quê? Porque Cristo está em mim, e Cristo em mim me dá a garantia de uma glória vindoura. Feche seus olhos aonde você está e respira fundo. Fala assim: Cristo em mim. Tenha dimensão disso. O Cristo dentro de você. Em João 14:16, olha o que Jesus fala antes dele morrer. Momentos antes dele morrer. João 14:16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É engraçado que ele, aqui, o que dá a entender é que ele também está se colocando como um Consolador, mas ele fala assim, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie um outro Consolador, a fim de que vocês estejam, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vocês. Essa é uma coisa incrível. 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não sei quanto de vocês já desejaram ir em um seminário teológico sinistro, falar assim, cara, eu queria tanto aprender mais de Deus, queria tanto aprender mais da Bíblia, e é maravilhoso. Eu sei que várias pessoas estão fazendo curso, nós estamos fazendo curso também, e isso é incrível. Mas nunca perca de vista que existe um melhor mestre, o melhor comentário bíblico, a melhor pessoa que pode te explicar sobre as profundezas das Escrituras
dentro de você. 1 João fala que a unção do Espírito nos ensinará todas as coisas. É importante sempre percebermos a realidade que está dentro de nós, porque senão nós nunca vamos conseguir valorizar isso. Então não crescemos espiritualmente, porque não enxergamos o maior tesouro que está dentro de nós e vivemos miseráveis no conhecimento de Cristo. Pessoas milionárias, quando não sabe o que ela tem, vivem como miseráveis. É como que Deus depositou o melhor que Ele tinha dentro de nós, nos redimiu, nos salvou, nos transladou de um império das trevas para o reino do seu Filho. Nós sabemos isso, nós vivemos como uma doutrina, como algo que é real, que sabemos na nossa consciência, mas ainda assim nós nunca nos sentimos guiados por esse Espírito. Ainda assim, eu não me sinto ensinado por esse Espírito. Pela ignorância. Um dos maiores inimigos do crescimento espiritual é a ignorância. Ignorância espiritual daquilo que já foi depositado em nós. João 15:4, olha o que ele fala: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui ele está falando de permanecer, uma comunhão contínua, algo contínuo, onde eu estou com ele e ele está comigo. Querido, se você está em Cristo, Cristo está em você. E isso tem que ser suficiente para mudar o seu ano, para mudar o destino da sua vida. Se você quer fazer um ano com objetivos, faça esse objetivo. Todo começo do ano a gente faz algo, né? Não, é o ano de eu quero crescer nisso, eu quero desenvolver isso. Querido, crie uma meta. O ano de 2021, eu quero crescer espiritualmente. Eu sei já de muita coisa, eu já investi em muita coisa, mas eu preciso crescer. Eu tenho a necessidade de crescer espiritualmente. Isso significa crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Faça disso a sua meta esse ano. Porque chegará um tempo que vai ficar cada vez mais claro aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. Chegará um momento que as suas palavras não bastará. Que o seu tempo de ministério, o seu tempo de evangélico não vai bastar. O seu conhecimento é o que vai determinar o quanto que Cristo é para você. A palavra fala de um homem que encontrou o maior tesouro, deixou tudo pela busca desse tesouro, pelo valor desse tesouro. Cristo não é um acessório. Às vezes falam, esse cara é massa pra caramba, não bebe, não fuma, não cheira, não fala palavrão, velho, só falta Cristo. Querido, se falta Cristo, falta tudo. Cristo não é um acessório, Cristo não é um detalhe, Ele é tudo, Ele é o fundamento da nossa vida. A história, até chegar a nós, ela é marcada por algo, antes e depois de Cristo. Cristo é a pessoa por detrás de todo o plano de Deus. Céus e terras se convergem em Cristo. É a pessoa que abriu um caminho que era inacessível. O Deus que se fez homem e assumiu o nosso lugar, algo que era nosso, nós não podíamos nos salvar. Ele foi a pessoa que assumiu a bronca e falou, eu vou lá. Eles não vão conseguir nunca. Toda a humanidade clama por um Salvador. E o Evangelho te mostra um único. Não algumas opções, como a única salvação está em Cristo. Segundo passo para você crescer espiritualmente,
Não sei se você está anotando. O primeiro foi: você precisa descobrir a relação da realidade interior que você possui. O segundo, você precisa de ferramentas para acessar essa realidade e trazê-la para fora. Tá bom, uma vez que eu descobri todo esse poder, toda a graça, a vida de Deus dentro de mim, agora o que eu faço? Existem maneiras de você acessar essa realidade no seu interior e você expressar ela de uma maneira prática. Eu quero falar para vocês de 3 assuntos que têm me ajudado muito e por isso eu quero mostrar para vocês porque funciona. A primeira é, para você acessar essa realidade, meditação nas Escrituras. Não é ler as Escrituras, é muito importante, mas não é isso. Meditar nas Escrituras não é ler. Leia toda e sempre. Mas o que eu estou falando de meditar não é a mesma coisa. Então, o que seria meditar nas Escrituras? É você estar diante das Escrituras, você começa a ler uma passagem. E dessa passagem, você tira uma frase disso e você devolve ela para o Senhor. Um exemplo, o que a gente acabou de ler. Sem mim, nada podeis fazer. Então eu pego isso. Isso queima meu coração. E eu levo de novo para o autor que falou isso. Pai, você falou que sem você eu não consigo fazer nada. Eu reconheço que eu preciso de você. Isso vai queimando o seu coração. Isso é como um antivírus que vai combater contra toda mentira do pecado que te faz viver sempre em pornografia. Pessoas que têm autocrítica, pessoas que amam reclamar. Essas verdades vão entrar dentro de você e vai causar uma transformação. Porque não tem a ver só com o seu esforço. Tem a ver com que a palavra viva e eficaz pode produzir numa pessoa com carne e osso, como você e eu. Então, meditar nas Escrituras é onde eu me desligo das coisas. Eu abro não somente um livro, mas o que está por detrás desse livro, o que o Espírito sopra, eu pego isso e devolvo para Ele. E algo dentro de mim acontece, porque essa dinâmica, Ele me responde de novo. E meu coração queima. Ele me dá certeza. Eu estou com você. Meu Espírito está com você. Eu estou te guiando. Ouça a minha voz. Você vai começar a crescer numa dinâmica. Primeiro começa em mim. Eu separo espaço na minha agenda. Eu separo espaço para Deus, para escutar sua voz. Porque estamos num momento, o que mais escutamos são vozes. Cada um está falando um montão de coisa. Você coloca o seu Instagram, a sua timeline, querido, muita gente está falando todo o tempo. O nosso maior desafio é calar as vozes externas para ouvir uma voz interna. Então, o primeiro passo é meditar nas Escrituras. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam o que seria meditar nas Escrituras? E meditar não é um lance de budismo não, tá, queridos? Não é de você cruzar os pés e ficar, não. Meditar não tem a ver com isso. Meditar não tem a ver com você esvaziar coisa, tem a ver com encher das verdades eternas de Deus, ok? Então, o outro assunto seria comunhão com o Espírito Santo. Não é nada novo. Olha o que Gálatas fala. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo está mostrando
através dessa carta aos Gálatas, que a maneira da gente não viver na carne é andando no Espírito. Algumas pessoas pensam, crise de ansiedade, que é uma das doenças hoje, bicho, que está em alta. Depressão. Temos um pastor psicólogo no nosso meio, querido. Então, alguns vão falar, cara, vai lá, faz uma consulta com um psicólogo e fala toda a sua vida para ele. Querido, eu não tenho nada contra o psicólogo, por favor, procure o Eric. Mas existem coisas que a origem não é terrena, a origem é espiritual. E você precisa discernir isso com o espírito. Se você está vivendo em uma vida onde você vive em constante ansiedade, viva no espírito. Se você está lidando com vícios, querido, a resposta é viva no espírito. E como vivemos no espírito? Porque às vezes a gente tem as coisas como resolvidas, né? Viva no espírito. Amém! Essa é a resposta. Aí para o silêncio. Bicho, e como é viver no espírito? Quero falar com vocês como você vive no espírito. Como andar no espírito. Eu ando no espírito na medida que eu falo com o espírito. De novo. Eu ando no espírito na medida que eu falo com o espírito. O meu andar está ligado com o meu conversar com o espírito. Uma pessoa que tem um crescimento espiritual autêntico, maduro, são pessoas que entendem que o Espírito Santo não é somente uma força, não é somente uma unção, não é somente uma capacitação, é uma pessoa. Então eu falo com essa pessoa. Não estou falando nem em orar em língua, estou falando em falar. Você desperta de manhã antes de pegar seu celular, velho. Você pega, você acorda e você começa a falar com ele. Bom dia, Espírito Santo. Benny cara, com isso. O cara teve muito problema teológico, mas com isso, o cara fez muito mais que muitos teólogos no seu tempo. Bom dia, Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo como um amigo íntimo dentro de você, sem formalidade, sem crentesco. Oi, Espírito Santo, bom dia. Como você está? Que bom ter você sempre comigo. Eu te amo muito. Você é o que eu preciso. Eu não consigo viver nem um minuto da minha vida sem você. Espírito Santo, me lembre sempre que você está comigo. Quando as distrações tocarem na minha porta, lembre que existe uma realidade dentro de mim que é maior do que eu mesmo. Quando os afazeres da vida, a normalidade da vida me empurrarem para viver um ritmo acelerado, me lembre, existe alguém dentro de mim. Existe uma pessoa dentro de mim que cada vez mais está me tornando semelhante a Cristo. E eu não posso ignorar essa realidade. Isso vai fazer você crescer espiritualmente. Isso vai fazer você resistir os dias difíceis. No momento de crise, sua vida terá um crescimento como nunca antes. Todo avivamento, ele é precedido por crises, amigos. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, da presença, ela é marcada por processos duros. São pessoas quebradas. Davi, quando ele fala uma coisa, pedir ao Senhor, o contexto é de tudo estava dando errado ao seu redor. Lá fora as coisas estão se acabando, mas aqui dentro eu sei que existe algo que eu fui chamado
para uma só coisa: contemplá-lo, meditar e ser transformado nisso. Então, o segundo passo seria você ter uma comunhão com o Espírito Santo como um amigo íntimo dentro de você. Isso vai fazer você crescer espiritualmente. E à medida que você fala, à medida que você anda no Espírito, é à medida de o quanto você fala no Espírito. Você fala para o Espírito. Então, como eu sei que eu estou andando no Espírito? Porque eu estou ciente que existe uma pessoa dentro de mim e eu converso com essa pessoa. Eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Ele conhece os mais profundos segredos do meu coração e ele me revela o dele também. E o último, orar no Espírito. 1 Coríntios 14, 18. O engraçado é que nesse contexto, Paulo, ele está repreendendo a igreja de Coríntios, que tinham problemas com orar em línguas, porque fazia de uma forma desordenada, não havia uma ordem, é uma igreja muito imatura. Mas olha o que Paulo fala. Quando eu falo Paulo, queridos, eu quero que você perceba, é a pessoa que 60% do Novo Testamento são ensinos, são cartas que Deus inspirou a ele para abençoar a igreja. Foi uma pessoa que abriu portais continentais. Paulo, no seu tempo, era uma das pessoas que tinha maior nível de revelação. E olha o que ele solta numa repreensão à igreja por falar muito em línguas. Olha o que ele fala: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Velho, Paulo, ele abriu a porta da devoção dele. Paulo é como que se ele estivesse mostrando assim: eu quero mostrar para vocês um segredo. Entre parênteses, depois a gente volta que eu vou disciplinar vocês. Eu falo em línguas mais do que vocês. A igreja que mais falava em línguas, que mais tinha dons. Mais imaturo, mas isso é um outro assunto. Mas ele fala: eu falo em línguas mais do que vocês. Orar em línguas nos edifica pessoalmente, o nosso homem interior. A importância de você orar em línguas. Isso não é algo religioso. Isso não é algo simplesmente um misticismo. É místico porque transcende a nossa mente, transcende a nossa forma de pensar humana. E o evangelho, ele é místico. Misticismo é uma outra coisa. É quando você valoriza muito mais os mistérios e os segredos do que o próprio Cristo, do que o próprio Espírito. Mas o que eu estou falando é justamente ao contrário. Por ele ser Espírito, transcende nossa maneira de pensar e a razão do nosso ser. E existem coisas que nós não vamos conseguir verbalizar somente pelo Espírito e uma oração do Espírito. Por isso existem momentos que você chora diante do Espírito, porque a palavra que você queria falar não sai. Então é uma maneira também de você ter uma dinâmica com o Espírito. Mas orar em línguas transcende o que você pode pensar e edifica o seu homem interior. Paulo fala: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Se Paulo ora em línguas, queridos, no nosso tempo necessitamos aumentar o nível do nosso orar em línguas. Isso vai fazer com que você cresça espiritualmente. Então aqui eu dei 3 ferramentas para você acessar essa realidade e você trazer para fora essa realidade. O seu 2021 pode ser diferente. Você pode crescer, não somente ouvir experiências de outros, não somente você ouvir testemunho de outros e se alegrar, que é muito bom. Mas existe algo que você precisa cuidar intencionalmente para não cair em uma entropia espiritual, um caos espiritual, uma pessoa azeda, uma pessoa estragada. A entropia é justamente isso. Tudo tende ao caos a partir do momento que você interfere esse caos. E você começa a cuidar, e você começa a preservar, e você começa a cultivar. E o que é cultivar? É você cuidar de uma forma que tudo cresça de uma maneira saudável, harmônica. Feche seus olhos aí onde você está.
Fique de pé. Medite nessa palavra. Espírito Santo, eu oro para que você abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver altura, profundidade, largura. Espírito Santo, você é aquele que sonda as profundezas de Deus. Você sonda aquilo que é insondável, você sonda e você habita dentro de nós. Espírito Santo, eu oro, revela-nos a profundeza desse Deus. Nós queremos crescer, nossas profundezas chamam as profundezas. Pai, nós cansamos de ser pessoas superficiais. Pai, nós não queremos entrar nessa maldição dessa era de ser pessoas superficiais, pessoas que sabem falar, pessoas que sabem o conceito das coisas, as definições, mas ainda assim, essa não é a realidade da minha vida no dia a dia. Pai, revela-nos mais das profundezas do seu coração, me atrai para essas profundezas, me atrai aonde meus pés não encontram chão. E aí você toma o controle, me atrai para esse lugar. E todas as vezes que eu tentei me manter firme, você puxou o tapete. Existem pessoas aqui que elas tentam ainda ser uma pessoa constante, mas pelas suas próprias forças, e sente todas as vezes, em um certo tempo, Deus vem e puxa o seu tapete. Todas as vezes que você quer se estabilizar, Deus vem e te desestabiliza, porque Ele quer mostrar para você que não é na sua força, é pelo meu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, o poder que opera dentro de nós, o poder que opera no nosso homem interior, cresça, expanda, se afloresça. Senhor, tira o véu da nossa visão, tira o véu da nossa mente, deixa-nos ver. Pai, nós não queremos saber somente de coisas, nós queremos experimentar, nós queremos ser guiados de verdade por esse Deus Espírito, o Deus que habita, o Deus que mora, uma vida dentro de mim, pessoa carne e osso, cheio de defeito. Você escolheu habitar em mim e eu valorizo isso. Queima, Espírito Santo, seja como um fogo abrasador. Queima, mato, todo mato que cresceu, abrolhos, pela falta de cultivo. Pai, em nome de Jesus, deixa-nos ver, queremos arrancar isso da raiz e plantar as verdades eternas daquilo que você já falou. Sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Permaneçam em mim e os seus frutos serão permanentes, porque eu permanecerei em vocês. Em nome de Jesus, queremos crescer, mais fome, mais sede, uma paixão crescente, que apenas seja saciada pela sua presença e mais nada. Batiza-nos com uma nova fome e sede pela sua presença, onde ela é a finalidade. Eu não quero mais você para abençoar meu ministério, Jesus. Eu não quero seu Espírito para me prosperar somente. Eu quero cultivar uma amizade íntima e profunda com você. Espírito, você é uma pessoa. Você não é somente uma força, uma unção. Você é a pessoa mais importante. Chama-nos para fora. Leva-nos ao lugar das profundezas do seu coração, Jesus. Amém. Amém. A presença de Deus é poderosa nesse lugar e a gente tem bastante coisa para treinar, para praticar durante essa semana. Vocês podem acessar a palavra também pelo YouTube, pelo Spotify
e outros canais de podcast também. A gente está colocando as mensagens lá, Deezer, e graças ao nosso professor Pardal, o nosso Igor Busato, tem ajudado nisso. Eu quero só fazer uma oração final, também falar para o Rodrigo e para a Fanny essa palavra que fala a respeito de Paulo aqui em Efésios 6, 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então eu tive uma impressão de que a gente vai fazer isso por vocês. Nós vamos orar para que vocês, como embaixadores presos em correntes no Senhor, vocês destemidamente tornem conhecido o mistério do Evangelho, por onde o Senhor levar vocês, né? Vocês têm tido já um alcance incrível através do ministério onde vocês estão, mas nós sabemos que Deus pode amplificar isso ainda mais, e nós vamos orar para que vocês permaneçam nele e falem com coragem quando tiverem essas oportunidades e essas portas que o Senhor abrir pela graça dele. Então vamos orar por eles e em seguida a gente faz uma oração pela semana de todos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o Rodrigo e a Fanny. Nós oramos para que o Senhor libere sobre eles a tua ousadia, o teu poder, para que eles falem destemidamente sobre o Evangelho, sobre Jesus, que eles continuem no caminho de Deus, continuem na sua doutrina, que o Senhor leve através deles a tua mensagem, que eles conduzam muitos à salvação, que eles tragam frutos e frutos que permaneçam, que eles continuem crescendo para a glória do teu nome, no teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu também abençoo a tua igreja, cada família aqui, cada pessoa que está ouvindo, assistindo essa mensagem. Eu oro para que o Senhor nos permita desfrutar desse crescimento. No que caber a nós, nós queremos nos dedicar, nós vamos nos esforçar mais e pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Nos capacita a crescermos espiritualmente nesse ano de 2021, que seja muito melhor que os outros anos. Nós cremos, Senhor, nós abençoamos a família de cada um, que tenha uma semana abençoada, debaixo da tua proteção, da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Boa semana.